Olá, espero que todos estejam bem. Hoje é a nossa 12ª aula, o chamado individual, o propósito de Deus para o homem. Senhor, queremos te dar graças nessa hora e que possamos entender e viver o propósito e o nosso chamado em nome de Jesus. Muito bem. Todo cristão, ele tem o seu chamado específico, ou seja, ele tem um lugar no corpo de Cristo. Só que o homem natural não consegue desempenhar esse papel por si só, ele precisa da ajuda de Deus. Então Deus derrama uma unção sobrenatural para que ele possa cumprir e viver esse chamado. E todo ministério, ele necessita de duas condições para se desenvolver: visão e estratégia, ou seja, Deus trará a visão dele mesmo e do que ele quer, e também ele trará as estratégias oportunas. Nós podemos ver em Davi, ele foi chamado para ser rei de Israel, e o profeta Samuel o ungiu. E Davi, ele buscava no Senhor as estratégias para as suas lutas, ele buscava visão no Senhor, ele não fazia nada por conta própria, ou seja, ele estava sempre na dependência de Deus. Tanto é que Davi foi nomeado homem segundo o coração de Deus. Outro foi Moisés. O chamado de Moisés era libertar o povo do Egito. Moisés também permaneceu na visão. Moisés buscava a estratégia correta em Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz que Moisés era amigo de Deus. O Senhor falava face a face com ele. Está lá em Êxodo 33:11. Mas a palavra de Deus também nos adverte dos homens que perderam a visão, como Nadab e Abiú. Eles acenderam fogo estranho diante do Senhor, ou seja, eles perderam a visão de santidade e acabaram morrendo. Outro que perdeu a visão foi Saul, porque buscava estratégias erradas no seu egoísmo, no orgulho da sua alma, ele acabou perdendo o trono. Outro que perdeu a visão foi Salomão, porque ele começou a corromper o seu coração com o mundanismo. O Senhor o alertou a não se envolver com mulheres estrangeiras, e essas o corromperam, ou seja, ele acabou perdendo a visão da fidelidade. Um outro era o próprio povo de Israel, que padeceu no deserto, porque eles perderam a visão de que eles eram o povo escolhido de Deus, e por 40 anos eles ficaram lá. Então aquela geração acabou, uma nova geração só, que entrou na terra prometida, porque voltou a ter a visão de Deus. Então, a falta de visão individual ou coletiva, ela pode ser temporária ou permanente. No caso de Nadab e Abiú, ela foi permanente, eles morreram. Saul perdeu o trono. Já a visão temporária foi o povo que perdeu a visão quando foram reconstruir o templo em Jerusalém. Sob a direção de Zorobabel, eles ficaram quase 16 anos sem mexer naquilo. Então, quando o profeta os exortou, eles voltaram para a visão. E quais são as causas de perder a visão e de não cumprir o chamado? É a incredulidade, a rebeldia, a desobediência, a carnalidade, a idolatria, é o orgulho próprio, é a ação do inimigo. Quando se perde a visão, se perde a unção. A unção, ela deixa de se manifestar, e o ministério fica o quê? Desvirtuado. Nós deixamos de cumprir, de andarmos naquilo para qual nós fomos chamados. Então, um dos grandes problemas que a igreja enfrenta hoje é a perda de visão do reino. E cada um de nós precisamos exercer corretamente esse papel, debaixo do quê? Da orientação e da dependência de Deus, para que o corpo seja edificado. A palavra de Deus nos adverte que nos fins dos tempos os dias seriam difíceis, né? O amor iria esfriar, aumentaria a iniquidade, a apostasia, o tempo do engano, o tempo da mornidão. Então nós temos em Mateus 24:12, fala que por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas iria esfriar. Em Apocalipse 3:13 fala sobre isso, né? Porque tu não és nem morno nem frio. Nós também, é a manifestação, é apostatar. 1 Timóteo 4:1-2 fala: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sobre a influência da hipocrisia das pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. Ou seja,
vão deixar da lealdade de Deus, vão se corromper, vão se deixar os princípios morais. Então, por isso que nós precisamos conhecer o nosso chamado, precisamos estar alicerçados no Senhor, cuidar com quem nós nos envolvemos, nós precisamos estar atentos. E a igreja precisa ser restaurada. Então, apenas os vencedores poderão ser chamados da noiva de Cristo. E eu e você queremos ser a noiva de Cristo. Então, para isso, quais são os principais problemas da igreja? São as divisões. Primeira, geralmente são causadas o quê? Por rebeldia de liderança. A segunda, a ausência de cobertura espiritual dos líderes. Ou seja, a falta de intercessão, a falta de oração pela vida dos líderes. Nós temos a obrigação de orar pelos líderes, mas eles também têm que estar em oração e intercessão. Líderes em sério, ou seja, formar líder apenas pelo conhecimento, sem ter um chamado do alto, sem estar alinhado com a palavra de Deus, sem estar vivendo os princípios cristãos, imposição precipitada de mãos, ou seja, delegar cargos a pessoas que são ainda imaturas, não têm maturidade espiritual para estar naquele cargo. Auto-unção, ou seja, aquele que se autoproclama no cargo de liderança, sem ter sido Deus ter escolhido. Paulo, antes mesmo de ser escolhido, porque ele perseguia a igreja, Deus já tinha um chamado para ele. Só que quando Paulo conheceu o Senhor no caminho para Damasco, ele não foi logo fazendo a obra. Ele se submeteu a aprender, ele se submeteu ao Espírito Santo, ele se submeteu a Ananias, que Ananias passou, orou por ele, passou essa unção para ele. E mesmo assim, ele esperou que a igreja de Antioquia o enviasse a pregar na presença e debaixo da unção do Espírito Santo. Outro princípio de submissão errada são os líderes novos que, em vez de submeterem aos antigos, passam a exercer competição, querendo usurpar o lugar. Resistência à realidade da guerra, ou seja, que quando nós entramos para o ministério, para o cumprimento da chamada, nós precisamos entender que nós vamos enfrentar guerras espirituais. Então nós temos que estar preparados com a armadura de Deus. Outro, alianças falsas. Nós não podemos nos aliançar com pessoas que não temem a Deus. Olha 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E a última, falta de acompanhamento, aconselhamento de ovelhas, gera o quê? Uma igreja cheia de problemas. As ovelhas precisam ser aconselhadas, acompanhadas. Então, quando Deus começa a usar alguém como um canal de autoridade, o que Deus começa a olhar? O coração daquela pessoa. Se ela está disposta a se doar àquele chamado, não por um título, mas porque ela entendeu. E ela leva o amor, ela leva a simplicidade, ela tem as mesmas atitudes semelhantes a Jesus. Vive o princípio, vive o chamado, busca o ministério espiritual de autoridade. Eu e você precisamos entender uma coisa, que para cumprir o nosso chamado, nós precisamos buscar a revelação da palavra. Nós precisamos buscar no corpo de Cristo e nos posicionar de uma forma correta. Paulo fez isso. Paulo estava a serviço da igreja, ele estava a serviço do Senhor, né? Ele não estava buscando títulos, ele era Paulo, o apóstolo de Cristo. Então, Jesus nos mostra na palavra que nós precisamos buscar a sua presença para transmitir a mensagem correta, né? Um servo de Deus não tem posição para defender, ele sim defende a palavra, ele defende a Deus, ele se deixa usar conforme o desejo de Deus, né? Nunca haverá necessidade de esforço humano para cumprir o chamado, porque a unção deles vem sobre a minha vida e sobre a tua. Não é pelo nosso esforço, mas a garantia da obra é saber que a unção dele está sobre as nossas vidas, é deixar o Espírito Santo fluir exclusivamente sobre o meu e o teu espírito. Então, o grande desafio está em descobrir o que Deus quer fazer através das nossas vidas, o que Deus quer fazer com que nós cumpramos, porque
Ele nos escolheu e Ele nos mostra a visão, Ele nos traz as estratégias, né? Cristo se fez humano para que nós pudéssemos também alcançar a humanidade. Então nós precisamos nos entregar, né? Nós somos homens e mulheres que vamos nos entregar ao chamado do Senhor. Nós vamos trabalhar pelo semelhante. Nós vamos buscar fazer a obra por causa de Deus. Não são títulos. Títulos não nos servem de nada. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, ser cheios do Senhor, porque estamos aqui para salvar outras vidas, outras almas. Nós somos cooperadores de Deus. A palavra de Deus lá em Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, querido, a nossa obra ela é vitalícia, né? Aquele que professa Cristo, ele está ali para falar da obra de Deus. Ele é um missionário do Senhor. Ele é um missionário do Senhor na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola. Ele não precisa ir para um outro país, né? Claro que o Senhor vai escolher missionários para ir para o outro país, mas comece fazendo missões perto da sua casa. Não negligencie as pessoas que estão à tua volta. Como que eu vou conhecer o propósito de Deus, o chamado de Deus para minha vida? Como que eu descubro isso? Primeiro, tendo intimidade com o Senhor, buscando a vontade do Senhor. De que maneira? São 3 maneiras que nos ajudam a descobrir o propósito. Oração. Judas 1:20 fala: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Então é intimidade, é na oração que eu busco o Senhor, é no jejum. Jejum e oração caminham juntos, né? É uma disciplina que eu vou me submeter em santificar a minha carne no Senhor. E a terceira é a leitura, é meditar na palavra de Deus. As 3 se complementam, uma complementa a outra. E assim, quanto mais intimidades eu e você temos com o Senhor, mais fácil nós vamos entendermos o nosso propósito, o nosso chamado, o chamado que Deus tem para mim e para a tua vida. Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, querido, eu e você temos a certeza que nós vamos realizar o propósito de Deus quando nós temos intimidade com Ele, quando nós clamamos, quando Ele nos dá as estratégias, quando Ele nos dá a visão para a qual nós estamos nesta terra. Eu quero orar por você agora. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra diz que é para clamar a Ti e Tu nos responderás com coisas grandes e firmes de qual ainda nós não sabemos. Pai, que nós possamos ter cada dia mais intimidade, cada dia mais estar na Tua presença, cada dia mais ser submissos a Ti, para vivermos o nosso chamado, para vivermos o nosso propósito, para cumprirmos a parte nossa no corpo de Cristo, para sermos a noiva que está pronta para esperar o noivo. Senhor, a Tua igreja precisa, Senhor, ser alicerçada em Ti. A Tua igreja, Senhor, precisa ser restaurada em Ti. E nós fazemos parte da igreja. Nós somos a noiva, Senhor, que está esperando pelo noivo. Que o Senhor revele a cada um de nós o Seu chamado, o Seu propósito, Pai. Que o Senhor possa nos avivar cada dia mais e que cada dia mais nós possamos ter intimidade com o Senhor, porque tudo isso será para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus abençoe você. Viva, busque o Senhor com intensidade. Busque o Senhor, busque o que diz aqui em Jeremias, busque as coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. E como que nós vamos saber? Somente estando em oração. Lembra que a gente falou nas últimas aulas, o Espírito de Deus só se revela ao nosso espírito. Por isso que nós precisamos submeter a nossa alma, a nossa carne ao Espírito, para entendermos e começarmos a viver o chamado, o propósito e realizar aquilo que o Senhor tem para a minha e para a tua vida. Que seja uma semana de vitória, que seja uma semana onde a glória de Deus se manifeste na sua vida, que seja uma semana de respostas que você está esperando no Senhor, mas principalmente uma semana de revelação do teu chamado, do teu propósito para essa terra. Em nome de Jesus, amém, e até a próxima aula. Beijos!